substituir passos por saltos e alcançar metas. No episódio anterior do nosso podcast, O Pulo da Gata Amarela, nós falamos da importância de conhecer este pulo do mundo dos negócios, onde o empreendedor muda de patamar e cria seu próprio sucesso para se destacar como poucos e se conectar com muitos. Bom, se você ainda não ouviu, te convido a ouvir e conhecer este Pulo da Gata Amarela, um episódio que está imperdível. E falando de pulos, hoje vamos chamar estes tais pulos de saltos e aprender como transformar aqueles velhos e antigos passos em objetivos e determinantes saltos. Já percebeu quantas vezes as pessoas já te passaram receitas infalíveis de 7 passos para o sucesso, 3 passos para emagrecer, 12 passos para empreender e por aí vai? Notou que mesmo conhecendo estes tais passos, muitas vezes você não sai do lugar. Porque, com o mesmo desejo que dava um passo para frente, você rapidamente dava 3, 4 passos para trás. E por que eu te falo isso? Era um sonho antigo escrever um livro. E essa questão dos tais passos era algo que me incomodava muito. Como era frequente ver todas as pessoas iniciando várias coisas e não concluindo nenhuma delas. E olha que não era por falta de roteiro, porque elas conheciam os tais passos. Mas algo mais forte as impedia de concluir os seus planos e desistiam deles. No ano de 2013, eu comecei o projeto do meu primeiro livro, com o nome Impossível Eu Posso. Forte, né? É desta forma que eu sempre via as coisas. Porque se um dia foi possível para uma pessoa, era possível a todas. Mas então, o que faltava para as pessoas terem o resultado que elas esperavam? O que faltava aprender para ser assertivo, para deixar de procrastinar, para ser mais produtivo? Enfim, parar de desistir, acreditar que é possível. É neste livro que eu queria injetar na veia o fator principal para que aqueles velhos e antigos passos que não levavam a lugar nenhum fossem transformados em saltos de realizações. Mas por que saltos, Elisângela? Bom, já percebeu que caminhando passo a passo é possível dar um passo para frente, um passo para trás, 2 passos para frente, 10 passos para trás. Mas, uma vez que você salta, não é possível voltar atrás no meio do salto. Mas aí você me pergunta, e aí, Elisângela? Saltou? Já era, então? Sim, mas o que você precisa aprender para ter saltos de sucesso? O que então você precisa aprender para saber saltar nos seus planos e não se esborrachar lá embaixo? O que você verdadeiramente precisa saber para trocar os passos que te permitem ir e voltar e assim desistir é que saltos só têm um caminho. Eu fui pesquisar o que as pessoas mais bem-sucedidas no mundo faziam para dar esses saltos, porque elas, apesar de não saberem que não seguiam nenhum passo, mas que saltavam rumo a seus objetivos, digo não saberem, porque substituir passos por saltos foi um termo que eu criei quando eu escrevi este meu primeiro livro em 2013, quando eu percebi a necessidade de substituir passos lentos por saltos direcionados. E nestes estudos notei que todas essas pessoas bem-sucedidas em seus negócios, em relacionamentos bem-sucedidos, tinham algo em comum. Uma dessas descobertas eu quero compartilhar com vocês neste podcast. Hoje, o Pulo da Gata Amarela é sobre um paraquedista australiano chamado Felix Baumgartner, que saltou da estratosfera. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ele saltou da estratosfera, um salto de mais de 36 mil quilômetros de altitude. Tenho certeza que você já ouviu falar de saltos de paraquedas, saltos de aviões, de arranha-céus, das montanhas,
Mas de um salto da estratosfera você nunca ouviu falar. Para você ter uma ideia dessa altura, compare os aviões. Eles voam a 12 mil metros. Ele saltou muito além de onde os aviões voam. E você pode me perguntar, mas o que leva uma pessoa a fazer algo tão arriscado e que não deve ter sido nada fácil? Nos últimos anos, antes deste salto fantástico, Félix, esse paraquedista australiano, já tinha atravessado o Canal da Mancha usando asas e um motor. E assim ele desafiou a velocidade de um avião no céu dos Estados Unidos. Além disso, ele se jogou de uma enorme caverna na Croácia e também despencou da mão do Cristo Redentor no Rio de Janeiro para bater o recorde mundial de salto mais alto do mundo nesta categoria. Ele conta que desde criança ele sempre ouviu os adultos dizendo: nunca chegue muito perto da borda, e ele não chegava. Mas depois os saltos foram acontecendo naturalmente e a sua curiosidade pedia sempre para ele ver o que realmente tinha na borda, o que esperava por ele. E este australiano não ficou satisfeito com estas aventuras na Terra. Faltava desbravar o espaço e para isso ele contou com a ajuda de um dos melhores engenheiros do mundo. Desenvolveu um projeto bem ousado e arriscado. Missão: ser o primeiro homem a quebrar a velocidade do som apenas com o próprio corpo e entrar para o livro dos recordes. Mas para isso foi preciso saltar da estratosfera. Aí você pode me perguntar, mas Elisângela, como tudo isso foi possível? E eu vou te contar. Essa missão contou com 2 fatores fundamentais. Um foi a ciência e o outro foi a tecnologia. Primeiro, uma cápsula especial foi construída com 1.315 quilos. Ela passou por vários testes de temperatura, porque quando esta cápsula chega ao ponto exato do salto, Félix enfrentaria um frio de 23 graus negativos e durante a queda teria que aguentar até 56 graus abaixo de zero. E para isso, uma roupa ultra especial foi desenvolvida para ele, como aquelas roupas de astronauta, sabe? Qualquer erro poderia ser fatal nessa missão, porque era um ambiente muito ameaçador. Ele estaria no vácuo e sem esta roupa especial, por exemplo, ele morreria em apenas 14 segundos. Para tudo isso acontecer, foram 5 longos anos de trabalho. Em um destes testes, que ele teve que fazer vários testes antes de se lançar, aconteceu uma falha. E esta falha fez Félix pensar em desistir desta missão. Chegou até a ser substituído, mas quando viu seu traje especial e projetos sendo testados por outro paraquedista, ele retomou o desafio, porque desistir seria para sempre. A sala de controle era no Novo México, onde o balão e a cápsula subiram. E para subir esse balão e a cápsula, precisava que o vento estivesse totalmente estável, ou seja, sem correntes de vento. E depois de vários adiamentos em função do vento, Félix foi lançado. E a primeira parte dessa operação, dessa missão, ela foi perfeita. E lá estava ele, na cápsula, rumo à estratosfera. E lá na estratosfera ele encontra uma linda paisagem. Imagina, olhar lá de cima o nosso planeta, o quanto deve ser lindo. Mas estava sozinho naquela imensidão do espaço, já a mais de 39 mil metros de altitude. E ele pensou, algumas vezes você tem que ir muito alto para ver o quanto você é pequeno. Mas problemas surgem e nesta missão não foi diferente. Surgiu o primeiro problema do Félix sozinho na estratosfera.
O sistema que impede o visor que ele usava de ficar embaçado não funcionou e ele tinha que tomar uma decisão rápida. Ali ele não tinha muitas opções. Para quebrar a velocidade do som, é preciso abrir a porta da cápsula e se jogar. Enfim, saltar. Detalhe, esta cápsula não permitia retorno à Terra. Ele não tinha outra opção a não ser saltar para poder voltar para casa. E este homem, acostumado a desafiar a morte, com mais de 25 anos de paraquedismo, resolve saltar e salta. Já nos primeiros metros, Félix começa com giros lentos, mas o australiano precisa estabilizar o corpo para sobreviver. Um giro desta forma pode levá-lo à morte. Mas e agora? O que fazer? Desistir? Impossível. Em filmagens registradas pela equipe, é possível ver na queda um corpo girando descontrolado. São segundos sem saber o que estava acontecendo. Uma queda de cerca de 5 minutos. Félix conta que durante a queda ele chorou algumas vezes durante estes 5 infinitos minutos. E neste momento já não pensava mais em bater o recorde, e sim chegar vivo e inteiro na Terra. Ele pensava na sua família, nos seus amigos que estavam lá aguardando ele. Ele não queria decepcioná-los e promover uma visão traumatizante com a sua morte, porque ele começou com um giro lento, mas a velocidade foi aumentando e ele tentou parar. Abriu os braços para diminuir a velocidade. Ele focou e estabilizou. E assim, Félix mais uma vez surpreende. Chega a mais de 1.300 km por hora e se torna o primeiro homem a superar a barreira do som com o próprio corpo. A maior velocidade já atingida por uma pessoa sem avião e tem um pouso perfeito. Ele pousa e agradece de joelhos. O que podemos aprender com o maior salto do mundo? O que foi possível para ele, que é possível para todos? O que é comum a ele, que também é comum a todas as pessoas que nunca desistem? Elas trocam passos por saltos. Percebam que mesmo com toda a dificuldade no meio do salto, ele pensou em desistir, mas era impossível, estava em queda livre. No meio de um salto para a missão da sua vida, sem direito a regressar. Se fosse uma caminhada comum, ele poderia ter desistido e voltado atrás e jamais teria cumprido a sua missão. Por isso, aqui falamos de saltos. Ele é como todos os que não desistem e saltam rumo à sua missão. Não fazem apenas o que os outros dizem para ser feito. Ele tinha um sonho e para isso se preparou muito. Lembrem-se, saltos exigem preparo. Buscar metas e objetivos exigem preparo, estratégia, testes. E ele se dedicou ao talento dele. Então, dedique-se ao seu talento. Ele tirou os planos do papel e partiu para a ação. Então, saia do discurso e parta para a ação. Ele não queria ser substituído, seus sonhos iam para o ralo. Ninguém pode transformar a sua vida como você pode. As pessoas que não desistem têm sonhos e nunca os perdem de vista. Passe o tempo que passar, lembre-se, ele se planejou e se preparou por 5 anos. Poderia ter deixado para amanhã? Não. Então não deixe nada para amanhã. Se tem que fazer, faça hoje e faça o que tem que ser feito. Acredite, nada funcionará sem paixão. Grandes missões são acompanhadas de grandes paixões. Concluindo o pulo da gata amarela de hoje, se prepare, acredite, se foi possível a um, é possível a todos.
Salte sem direito a retroceder, porque impossível você pode.